aproveitar para agradecer essa oportunidade. Que Deus venha guiar, né, a palavra a ser ministrada hoje. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias lá em João, o capítulo 4. E a gente vai ler só 2 versículos. Mas depois, em seguida, a gente vai ministrar, então a gente vai ver o que acontece em todo o capítulo. Vai ser João 4, versículo 28 e o 29. João 4, 28 e 29. Amém? Amém. Então diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, esse é o Cristo? E eu quero aproveitar para a gente fazer uma oração, para Deus guiar essa ministração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-me aqui, Senhor, na Tua presença, para te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito, por ter falado ao nosso coração, por ter nos renovado, nos restaurado, Pai. Eu te peço pela Tua misericórdia que o Senhor venha guiar essa palavra, para que não seja o que seja falado, para que não seja o que a gente quer ouvir, mas o que a gente necessita, pois o Senhor conhece o nosso profundo, o Senhor conhece o que a gente necessita, Pai. Eu te peço pela Tua misericórdia, o Teu amor e a Tua bondade. Vem falar o nosso coração. Vem falar aos teus filhos, como o Senhor falou comigo no meu quarto. Vem, Senhor, me renovar, vem renovar os teus filhos. Vem fazer, Senhor, a tua obra, pois o Senhor quer fazer a tua obra no meio do teu povo. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E essa passagem, João 4, é de Jesus e a mulher samaritana. É muito conhecido da igreja, essa passagem da mulher samaritana. E aí, no começo, que a gente não leu, a gente só leu a parte, assim, mais ou menos do meio. O começo vai dizer algo bem importante, que levou a esse resultado dessa mulher sair do seu cântaro e anunciar. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Que Deus falou comigo e Ele continuou confirmando através desse culto. Todos os louvores, a palavra, vem nos mostrando que Cristo é suficiente, sim ou não? Vem nos mostrando que não há outro lugar que a gente possa estar. Só a presença dele é suficiente, a graça dele é o bastante, certo? Então essa noite, o tema principal, que o Senhor falou comigo, é que Jesus é suficiente. E nessa história vai mostrar isso. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, e vocês vão respondendo durante o culto, no seu íntimo, ou se não, no final. Jesus é suficiente na sua vida? Então vamos lá. O que aconteceu nesse capítulo 4? Jesus deixou a Judeia e ele foi outra vez, ele tinha que ir outra vez na Galileia. Mas era necessário ele passar por Samaria. E quando ele foi até Samaria, ele foi até uma cidade chamada Sicar. E ficou junto ao poço de Jacó, que ele tinha dado ao seu filho José. E ali, Jesus ali, meio-dia, na Bíblia de vocês vai mostrar a hora sexta, mas isso quer dizer meio-dia, ele estava ali e os seus discípulos foram em outra cidade comprar alimento. E ele estava cansado, com certeza, ele tinha saído de uma cidade e indo para outra, e ele ficou ali descansando. E de repente, veio uma mulher samaritana. De repente. Olha a inspiração, de repente. Veio uma mulher samaritana. E aí Jesus olha para ela e diz: dá-me de beber. E ela olha tipo: você, judeu, e eu sendo samaritano, o Senhor falando comigo. E aí Jesus diz para ela: se tu conheceres o nome de Deus, e quem é que te pede água, tu pedirias e ele daria água viva. E aí a gente levanta, eu não sei porquê, mas Deus me guiou a fazer desse jeito. 2 questões. Por quê? Por que os samaritanos não falavam com os judeus? E por que essa mulher estava no meio-dia indo buscar água? Então a gente vai responder essa primeira pergunta: por que os samaritanos não falavam com os judeus? Para deixar mais compreensível essa passagem. Então os judeus e os samaritanos não se batiam, assim, eram meio que inimigos, porque os samaritanos acreditavam, vamos dizer, na metade da lei de Moisés, e os judeus acreditavam na lei completa e outros mais.
E os judeus acreditavam que era lá em Jerusalém onde era o tempo certo para adorar. E os samaritanos acreditavam que era na sua cidade, no lugar santo para adorar, que era o lugar certo. E aí acontecia rixa entre eles. E a gente bem conhece essa, né? Não falando tão mal dos judeus, que quando eles pegam no pé de alguém, pegou e eles ignoram, eles desprezam. Mas aí a gente vai ver a suficiência. A gente fez uma pergunta e a gente vai obter uma resposta, né? Porque a gente já teve a resposta assim, mas a gente vai ter outra, que é: Jesus pode resolver qualquer coisa. Então, essa inimizade que havia entre os judeus e os samaritanos, Jesus é suficiente, ele é eficaz para resolver. E a palavra vai ser confirmada lá em Efésios, no capítulo 2, eu peço que vocês acompanhem. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 14. Que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez uns, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, perdão, fazendo a paz, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades, e vindo anunciou as boas novas da paz. E vós que estiveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e a um mesmo Espírito. Então, Jesus, logo no início desse encontro, ele já veio para fazer uma mudança radical. Não só naquela mulher, mas no povo, na cidade. Então, ele veio, esse é um dos encontros assim que, nossa, é tremendo, porque Jesus já veio fazendo muitas coisas. Então, ele já veio, falou com aquela mulher samaritana, e ele já veio cumprindo o que o Senhor mandou ele cumprir, desfazer esse muro que separava os judeus e os samaritanos, para que um só povo, pudesse adorar o Pai em espírito e em verdade. E aí a gente vai para a próxima pergunta: por que aquela mulher no meio-dia ia buscar água sozinha, e ela estava sozinha? E aí ela vai ser respondida durante a leitura, que Jesus, assim que oferece a água da vida para ela, e ela diz: dá-me de beber para que eu não possa mais voltar aqui. E aí Jesus diz assim: então chama teu marido. E ela diz assim: não, eu não tenho marido. No jeito bem formal agora de se falar. E Jesus disse: dissesse bem, tu não tem marido, porque já tivesse 5, e agora que tu tem, não é teu. Então ela estava ali naquele lugar sozinha porque ela era desprezada. Os samaritanos, por mais que assim, os judeus samaritanos estivessem errado, mas os samaritanos também tinham princípios. Todos, mais ou menos, tinham princípios. E os samaritanos não queriam que uma mulher que fosse, de certo modo, adúltera, quisesse manter o convívio, falar. Então, imagine a dor daquela mulher. Se a gente errar, já é um caos assim para a gente se abalar. Imagine quando a gente erra, a gente é desprezado. E uma coisa mais que acontecia, que todos os samaritanos judeus esperavam o Cristo. Você viveu uma vida sofrida e todo o tempo você está esperando lá o Cristo, e o Cristo ainda não veio. O Messias ainda não veio. E incrível que Jesus naquele momento sabia que ela ia vir. Não foi nada de repente, como eu usei a expressão bem errada. Não foi nada de repente, não foi nada do nada assim. Não foi nada aleatório. Foi realmente, Jesus tinha que ir lá, tinha que encontrar aquela mulher. Jesus sabia que ela estava lá, Jesus sabia o que ela estava passando. E não é diferente na nossa vida. Ele sabe a nossa dor. Eu estou assim, sabe, maravilhada, porque Jesus vem falando conosco. Ele vem preparando assim, o caminho. Falando sobre os nossos sofrimentos. Porque essa mulher passou por sofrimento. E a gente não é diferente, a gente passa por sofrimento. Todos os dias a gente passa por coisas que a gente não quer passar. Eu acho que provavelmente aquela mulher não queria estar naquela situação. Mas, enfim, se é a dor que nos aproxima de Deus, então é bendita a dor. Bendita seja a dor, né? E
hoje Deus estava falando comigo através do convívio, né? E não foi assim, diferente, um pouco mais foi usando o mesmo exemplo da minha avó. Minha mãe saiu com meu irmão, e aí eu fiz as coisas, né? E eu fui dar de comer a ela. Eu fui dar um almoço a ela. E ela teve um AVC, então ela não fala, ela não se move, tudo a gente tem que fazer por ela. E aí Deus começou a falar comigo, eu dando de comer a ela, dando de beber. E eu vendo a situação debilitada que ela se encontrava. Tipo, ela fica assim, ó, parada. Ela não consegue mexer a cabeça. Então, tipo, é uma coisa que quando você vê, você se choca muito. Deus começa a falar muito com você. Porque você vê o ser humano, onde ele pode chegar, as consequências de muitas coisas, aonde ele pode chegar. Até não de uma forma tão física quanto a dela, mas de uma forma espiritual também, a gente pode se encontrar do mesmo jeito, paralisado. Porque eu estava vendo ali, e o Espírito Santo falando comigo, uma pessoa paralisada, uma pessoa que os erros dela levou ela até aquela consequência, até aquele resultado. E eu dando de, como eu já falei, dando de comida, de beber a ela, é do mesmo jeito, não tão perfeitamente, porque Jesus é perfeito, nem se compara. Mas a ação de Jesus vir, quando a gente está bem fraco, debilitado, como estava essa mulher, e ele dá de comer, ele dá de beber. Aleluia. Ele vem e não é, tipo assim, eu estava pensando, não é ele de babar, como as pessoas acham que quando a pessoa vai dar comida na boca de alguém, é você estar babando ela. Não é o cuidado, é o amor. E olha, minha gente, se você assim, acompanhar, você tem que passar, eu acho, 1 hora dando comida a ela, tentando ver se ela consegue se alimentar. Então, a gente, ser humano fraco, imperfeito, a gente dedica esse tempo, que dirá Jesus. Ele dedicou esse tempo para saciar a sede daquela mulher. Ele dedicou aquele tempo para ir encontrar ela e transformar a vida dela. Então, eu creio que Jesus há de fazer muitas coisas na vida da minha avó, e se for tempo de curar ou tempo de não curar, tudo bem. Deus tem o melhor, né? A gente não entende, mas as pessoas sofrem. Ela pode não demonstrar isso, mas ela sofre. E as pessoas... É uma atividade, né? As pessoas ao seu redor sofrem. Todos sofrem. Principalmente a minha mãe. Vocês, assim, eu aqui, né? Vocês pensam que eu sofro muito, mas, entre aspas, minha mãe sofre muito mais. Cada coisa que ela faz durante o dia é pela minha avó. Ela não tem assim, somente dedicado para ela. Então, um pouco dessa mensagem de agora é que nós, seres humanos fracos e imperfeitos, a gente consegue fazer algo assim bom. A gente consegue ter amor pelas pessoas, como a irmã Carol falou através da palavra. A gente consegue fazer algo que o Senhor determinou, porque eu creio que não foi por acaso que mãe ficou com minha avó, que a gente está passando por esse momento, esses anos de sofrimento. Eu creio que é um propósito. Então, tinha um propósito na vida daquela mulher, tinha um propósito dela estar passando por tudo aquilo. A gente acha que as coisas acontecem na nossa vida sem nenhum propósito, que a gente é um ninguém entregado ao réu. Mas não é assim. A gente tem esse exemplo de Jó, que é bem claro, que Jó era um homem justo, ele não era considerado como uma mulher samaritana, nesses 2 exemplos, né? Mas ele passou por momentos de dificuldade, ele passou pelo momento que ele tinha que aprender quem realmente era o verdadeiro Deus dele. Ele tinha que conhecer a Deus com seus próprios olhos. E a gente acompanha toda a história incrível dele. E por mais que ele não tenha blasfemado contra o Senhor, ele se arrependeu de ter nascido, ele amaldiçoou o seu dia. E quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a dor que nos cerca não faz com que a gente murmure, não faz com que a gente queira se afastar de Deus. Então assim, não, para que Deus me criou? Qual é o meu propósito? Sabe que eu só vim ao mundo para sofrer? É isso mesmo? Esse é o amor que Deus tem por nós? Muitas vezes a gente pergunta isso. No nosso íntimo, vem uns pensamentos bem contrários do que a palavra nos afirma, que Jesus nos criou com um propósito,
Jesus nos ama, que Ele se entregou por nós. Glória a Deus. Então, continuando, o Senhor vem e oferece água para aquela mulher. O Senhor vem e oferece algo que é muito melhor do que aquela água do poço de Jacó. Se era precioso para ela aquela água do poço de Jacó, Jesus, Ele ainda é muito mais precioso. A gente falou muito sobre ter a presença do Senhor, buscar somente a presença do Senhor. E é isso, a presença do Senhor tem que ser o suficiente. Tudo que Ele der por nós é o suficiente. Ele é o pão, Ele é a água, Ele é tudo que a gente necessita. A gente não precisa procurar em outras coisas. E ela, depois dessa, ela nunca mais procurou em outros meios, porque ela ganhou a Cristo naquele momento. Então, a gente ganha a Cristo. Nesse momento agora, a gente está ganhando algo. Deus está nos alimentando. Ele está saciando algo dentro de nós que é só você que conhece. Eu não conheço, mas você sabe que você tem passado. A dor, as coisas que tem me afligido, o pecado que tem me distanciado de Deus. Você sabe. E Deus está falando ao seu coração. Aleluia. Glória a Deus. E aí, em seguinte, depois que o Senhor fala sobre o marido dela, que ela vê que realmente aquilo é verdade, mas ela meio que não está entendendo o que está acontecendo. E ela pergunta: você é um profeta? E ela responde: nossos pais adoravam nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê em mim que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, aquela situação não era somente para trazer a união do povo, não era somente para saciar a sede de uma mulher, era também para ensinar o real motivo da adoração dela. Era para ensinar realmente o que era adoração, porque eles adoravam o que eles não sabiam. E os judeus, por mais que eles soubessem, eles não adoravam em espírito e em verdade. Então, todos nós, em um determinado momento, a gente tem que passar por toda uma turbulência para Deus nos ensinar o que realmente é adorar Ele. Porque quando a gente está no raso, a gente adora ao Senhor, está aqui, pode cantar mil louvores, mas ainda está no raso, não está adorando em espírito e em verdade. E o Senhor deixa que a gente passe por situações. Como eu já falei, Deus permitiu que ela passasse por todas essas situações, para marcar aquele encontro com ela, para ter aquele encontro com ela e para ensinar ela o que era adoração. E eu tenho um exemplo, porque como o pastor me ensinou, é necessário a gente usar um exemplo na nossa vida, porque a melhor pregação é aquela que se vê. E alguns dos irmãos, a maioria do verdejante já sabe o que aconteceu, mas vocês não sabem. Então, por mais que eu já tenha contado uma vez, duas, Deus vai falar do mesmo jeito. Deus vai falar comigo com certeza outra vez, vai me lembrar dos seus feitos e vai falar com vocês. Ano passado, em outubro, eu comecei a sentir várias dores no peito. E aí, eu, estava tentando ignorar, porque o jovem hoje em dia toda hora está doente, e eu disse assim, eu acho que isso é preservada minha. Mas aí, quando eu comecei a observar e pensar, né, porque quando você já se pulou no peito, você já pensa 1.500 coisas. E quando eu comecei a ver, eu vi que tinha algo esquisito, para não entrar muito em detalhes, porque eu não consigo entrar muito em detalhes. E aí, eu disse assim, não é o momento mais de, se calar. Isso foi, eu acho, durante 3 dias. Foi durante 3 dias. Então, assim, eu preciso falar para alguém. E eu fui e falei com a minha irmã Zé, porque ela conhece melhor. E aí ela viu que tinha um nódulo no meu peito. E aí, foi um desespero, mas não tinha um exame, não tinha nada confirmado, então mãe se desespera mais rápido, mas Rosane manteve centrada, eu me desesperei um pouquinho mais, como mãe já estava bem nervosa, então vamos acalmar os ânimos e vamos ver o que é que vai dar.
E aí ela foi bem rápido e tudo, graças a Deus. E a gente marcou o exame. E aí eu fui fazer um ultrassom. É horrível, tudo isso é bem, bem horrível. E aí eu fiz a ultrassom. Quando eu saí da ultrassom, que a médica deu o papel para a Rosane, e Rosane fez uma cara, assim, uma cara bem diferente mesmo. Sendo que eu não estava entendendo direito, porque eu estava nervosa, eu já tinha, assim, chorado e parado de chorar para não... como é que se diz? Para a situação não se aflorar mais. E aí ela fez uma cara assim diferente, eu disse assim, não tá uma coisa muito boa. Aí a gente foi pra casa. E eu passei um dia pensativa, mas eu fui à noite no culto e Deus começou a falar comigo. Quando eu olho pra cara de Rosane chorando, eu disse, o que é que está acontecendo? Aí eu já disse assim, pronto, já deu algo errado, já tá bem feia a situação. E quando ela não me falou de fato o que aconteceu naquele dia, ela não me falou também o resultado do exame, porque também se ela me falasse, eu ia pesquisar no Google do jeito que a gente é, e já tá lá, prestes a morrer. Ela usou na sabedoria, né? Ela fez o que era sábio. E aí, depois eu fui para outra consulta, na mastologista, e estava bem no Outubro Rosa, né? Tempo das mulheres e as consultas. Quando eu cheguei lá, estavam muitas mulheres, senhoras, e eu só tinha uma jovem. Uma mais ou menos jovem, a mais jovem era eu. Aí, meu coração estava batendo por todo o corpo, eu não sabia direito naquele momento onde é que estava meu coração, porque todo meu corpo estava latejando, eu estava com muito medo, eu estava muito pensativa, eu estava achando que realmente aquilo era um momento assim de eu me ir. E aí teve toda a espera, e aí eu via as mulheres entrando e saindo do consultório. Eu via umas mulheres saindo bem, outra hora eu via as mulheres saindo já com resultado de um câncer. E o coração chega, tipo, você chega gelado. Mas ali eu também vi o amor de Deus. Eu vi quando saía uma mulher com resultado de câncer, as mulheres iam, abraçavam as mulheres, consolavam as mulheres, falavam de Deus. E todos ali estavam unidos. Todos ali estavam unidas, consolando. Então isso também me ajudou. Então quando eu saí de lá, quando eu entrei, a médica fez de novo os exames de toque. E aí ela disse assim, não, vai ser benigno. Por causa da sua idade, não tem condição de ser maligno, não. Mas aí ela tinha falado, né? Na hora eu soube que era BIAS 4. Então, poderia ser maligno, poderia ser benigno. Só Deus iria saber. De fato, ele iria dar o resultado, o que ele queria realmente que acontecesse na minha vida. E aí, ela falou isso, mas ela disse assim, porque as palavras do médico não é sempre com certeza. Ela disse assim, vai ser benigno, mas possa ser que seja um caso assim afora, que dê maligno. Então você vai ter que vir aqui novamente. E aí eu fiquei feliz, mas eu fiquei pensativa, porque parece que pra gente a palavra negativa vale mais do que a positiva. Eu não entendo, não compreendo a gente direito. E a Rosane se alegrou, mas aí ainda faltava fazer a biópsia, a punção. E a gente marcou um dia direitinho e a gente foi fazer a punção. Durante todos esses dias, vocês podem imaginar que era tanta ansiedade, era tanto pensamento negativo. Eu pensava como seria assim, se desse um resultado ruim, como seria a minha vida, o que eu iria fazer da vida. Será? Eu pensava em tanta coisa que a gente pensa nesse momento. E a gente fez a punção. E outra vez, gente, cada etapa desse processo foi realmente difícil. Só se levar uma olhadazinha no braço, que eu levei, eu fiz outros exames. Não, agora levar uma olhada onde eu não tinha levado ainda, já é outra história. E você pensar, né, no resultado. Então, Deus foi guiando. Gente, foi incrível mesmo, porque Deus vai lembrando de cada detalhe. Todas as
as vezes que eu ia para o hospital, a gente ia de Uber, e todas as vezes Deus falava comigo através do som do Uber. Da primeira vez, Deus falou através de louvor, eu acho que é daquela menina que canta Te Adorar, é o que me sustenta em pé. Então assim, deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. E de outra vez foi eu acho que foi de Ludmilla, em tempos de guerra. E Deus sempre falava comigo. E era no carro onde eu tinha a oportunidade de chorar, porque eu não podia chorar em outro momento. E aí depois de um tempo, saiu o resultado e, glória a Deus, deu benigno. E foi uma felicidade, porque Deus sabe como Ele opera. Deus sabe o que acontece na nossa vida para nos levar mais para perto dEle. Porque, por mais que no começo do ano a gente fez uma dinâmica, mais ou menos uma dinâmica de escrever no papel que a gente queria que acontecesse durante o ano. E no começo do ano eu escrevi que eu queria conhecer a Deus assim, de uma forma extraordinária. Eu queria viver o sobrenatural de Deus. E naquele momento era a chance de eu viver o sobrenatural de Deus. Você não entende de primeira. Mas depois que passa, você vê que realmente era a chance de você conhecer um Deus de milagres. Porque às vezes a gente está no raso e a gente vê assim Deus curando só uma dor de cabeça, curando só uma dor na perna, uma coisa assim, tipo, umas experiências que a gente tem bem assim, bem mais no raso. E Deus vai e permite que algo aconteça e nos leva bem lá para o profundo. E a gente vê que Ele cura todas as doenças, Ele cura o nosso coração. Ele estava me curando ali de todos os modos. Eu comecei a ver o mundo de uma forma tão incrível, era tipo assim, qualquer coisa que eu visse, uma folha cair no chão, eu dizia, Deus é maravilhoso. Eu ia na faculdade e assim, no ônibus, eu via todas as paisagens, tudo, as coisas falando uma com a outra, e eu via Deus em toda parte. Deus se manifestava em tudo. Era tipo, a chance que eu tinha de ver Deus em tudo. Eu ver que Ele é perfeito em tudo, Ele é maravilhoso, Ele cuida de nós. Era a chance de eu conhecer uma parte mais profunda dEle. Era a chance de eu ter um relacionamento mais sincero com Ele. Porque durante os dias, e foi realmente o que aconteceu comigo, eram muitos dias corridos. Por mais que eu leia a palavra, por mais que eu meditasse, era tempos corridos e eu não conseguia ver a beleza de Deus em tudo. E aquela situação fez com que eu visse tudo que Deus tinha feito. E eu me admirei tanto, eu fiquei tão grata, porque em todo tempo, eu indo para o hospital, eu na faculdade, eu em casa, Deus falava comigo, Ele me alimentava. Ele via que eu estava paralisada por minha dor. Mas, por mais que uma parte de mim estivesse paralisada, o Espírito Santo dele me movia a buscar Ele. Então, como eu falei para os irmãos no nosso encontro dos jovens, principalmente os irmãos do Verejante, toda noite eu não conseguia dormir, porque era momento de ansiedade, era momento de tristeza, então eu não conseguia dormir, mas Jesus queria falar comigo. Ele queria me alimentar. Ele não queria que eu buscasse na fonte da preocupação, na fonte da ansiedade, da tristeza. Ele ia ao meu encontro. Ele estava me esperando ali no meu quarto, no meu secreto. Igual a mulher samaritana. Ele estava esperando a mulher samaritana vir. Então, ele me esperou que eu chegasse e eu dobrasse meus joelhos. E eu abrisse a Bíblia. E que eu buscasse conhecer Ele, que eu buscasse ser íntima dEle, que eu buscasse ver que Ele é um Deus que Ele cura, que Ele renova, que eu buscasse ver que Ele é o que eu esperava, Ele é o que eu estava precisando naquele momento. Aquela mulher esperava o Cristo, e ali estava o Cristo falando com ela. Eu esperava a cura, e ali estava a minha cura. Aleluia. Ali estava a minha cura, pronto. Ele só estava me preparando, ele já estava pronto. Aleluia. Então a salvação daquela mulher já estava determinada. A salvação daquele povo já estava pronto. Agora só precisava que o povo estivesse pronto para aquela salvação. Então precisou que essa mulher passasse por tudo isso. Precisou que ela estivesse naquele local. Precisou que Deus
mostrasse a face da verdadeira adoração para ela. Como Deus quer que a gente o adore todo o tempo. Esse momento foi que eu adorasse a Deus em todo o tempo. Foi o momento que eu visse a grandeza dele e eu adorasse. Então a gente precisa desse tempo de passar por sofrimento e a gente ver a beleza de Deus em tudo. A gente adorar Ele em cada detalhe do que a gente acompanha no nosso dia. Há um meio da gente adorar a Deus. Há um meio da gente ver a sua grandeza. E aí, quando o Senhor mostrou esse lado da adoração para ela, ela disse que sabia que viria um Cristo e esclareceria tudo aquilo para ela. Mas aí, Jesus se revela como o seu Cristo. Jesus revela como o seu Salvador. Então, Jesus nos revela que Ele é o nosso Salvador, Ele é o Messias. Se você está esperando uma outra coisa, se você está esperando, como eles esperavam, um exército, um homem montado no cavalo, não. Estava ali um homem cansado, com sede. Estava ali um homem disposto a perdoar seus pecados, a dizer: você errou, eu sei de tudo que você fez, mas eu estou disposto a lhe perdoar. Eu sou o Messias, eu vim para salvar você. Não há nada que possa parar o meu agir, não há nada que possa anular o meu amor. Todas as canções falou sobre esse amor, esse sacrifício que o Senhor fez por nós. E Ele nos oferece água, Ele nos oferece a salvação, Ele nos oferece o perdão. Então, só basta a gente ver que Ele é o que a gente espera. Não espere outra coisa, não espere coisas do mundo, não espere até coisas de você. Espere Jesus, porque Ele é suficiente, Ele é eficaz. Em todos os seus problemas, em todos os seus pecados, em toda a sua frieza, o Senhor é suficiente, Ele é eficaz para mexer com você de tal forma que você vai ser transformado como aquela mulher foi. Então, quando Jesus se revelou para ela como o seu Salvador, ela disse assim: o meu Salvador está aqui, Ele está falando comigo. Eu não tenho toda certeza, mas Ele deve ser o Cristo. Então ela deixou tudo. Ela jogou o que ela estava ali buscando matar sua sede, ela jogou. Ela saiu do seu canto e foi até a cidade. E saiu e começou a anunciar a todos: vinde e vede. O homem, ele falou tudo o que eu tinha feito. Será que esse não é o Messias? E também é assim na nossa vida. O Senhor quer que certas coisas aconteçam conosco para nos apresentar de outro modo, para que a gente conheça a Ele em verdade. E Ele quer que a gente não fique calado. Eita, quase que eu... Ele não quer que a gente fique calado, a gente guarde para si. Ele quer que a gente vá, saia e anuncie a todo mundo que Ele salva, que Ele é o Messias, que Ele é a redenção de todo o povo. Então, ela cumpriu isso. Ela não estava entendendo direito. E, de certo modo, quando a gente aceita a Cristo pela primeira vez, a gente não entende direito, a gente não conhece a Jesus profundamente. Mas a gente sai por aí, a gente sai falando que agora eu sou cristão, agora eu sou salvo, Jesus me salvou e Ele pode não me salvar por você. A gente sai fazendo isso. A gente, assim para fora, a gente fala com certeza como o João Batista falou: eis o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo, eis o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Mas no nosso íntimo a gente está bem como a mulher samaritana, a gente não sabe direito quem é Jesus. Mas, como eu já falei, o Senhor nos dá a oportunidade para a gente conhecer Ele. E quando ela saiu de lá, daquele local, que ela foi anunciar aos samaritanos, os samaritanos viram e foram ao encontro de Jesus. E ele ficou ali durante 2 dias. E todos os samaritanos começaram a ouvir a palavra maravilhosa que saía de Jesus, que Jesus falava. E eles sabiam agora que aquele era o Messias, aquele era o Redentor. E ele dizia para a mulher: não é mais, a gente não acredita mais no Cristo, porque foi você que disse. Agora a gente ouviu realmente as palavras dele e a gente sabe que ele é o verdadeiro Jesus, que ele é o verdadeiro Salvador do mundo. E vocês vão ver aqui no capítulo 4, versículo 42. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que esse é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Então, todo o processo vale a pena. Se é para a gente conhecer a Jesus verdadeiramente, vale a pena. Valeu a pena para Jó, vale a pena também para a gente. E aqui os sofrimentos dele, se a gente comparar, foram muito mais profundos. Mas
quando Deus permite que a gente sofra, não é injustiça, porque o próprio Jesus, ele foi um homem de dores, ele sabe o que é padecer, ele sabe o que a gente sente. Não pense que a dor é a ausência de Deus. Não, a dor é realmente o caminho que te leva até Deus. Deus está te acompanhando a todo passo, a todo momento ele está te acompanhando. Então a dor vai ser o melhor caminho, porque na maioria das vezes, geralmente, a gente só aprende pela dor. Então, que a gente realmente veja Deus em tudo, tanto nas coisas boas, tanto nas coisas ruins, porque Ele é bom o tempo todo, Ele não muda, Ele é perfeito no seu agir, e Ele tem um propósito para cada um de nós, Ele tem um propósito para nossas vidas, Ele tem, só basta a gente crer, só basta a gente confiar, e Ele quer que quando Ele cumpra o propósito dele na nossa vida, Ele quer quando Ele faz algo extraordinário na nossa vida, que Ele nos salva, Ele não quer que a gente fique calado. Então vocês têm uma tarefa a cumprir. E tem que ser prazeroso, como foi com essa mulher. Deus não tem que te mandar, eu te salvei, agora vai lá e anuncia. Claro que na sua palavra Ele ordena que a gente fale, né? Que a gente pregue a todas as nações. Mas isso também tem que ser uma atitude, primeiro de nós. Sempre para a redenção, a gente tem que ter uma atitude de arrependimento, né? A gente tem que ir lá e se arrepender para que a gente possa ser salvo. Então a gente tem que ter a atitude de anunciar, como foi daquela mulher. A gente tem que ir e anunciar a cada um que há perdão. Assim como houve perdão para nós, há perdão para todos. Então essa é a mensagem. Que Jesus possa abençoar a vida de vocês e que vocês possam ter um relacionamento muito mais profundo com o Senhor, que vocês não percam nenhuma oportunidade que o Senhor der para Ele fazer uma morada muito mais profunda em vocês, e anuncie o Deus que vocês têm. Não fiquem calados, porque Deus tem operado muitas maravilhas na nossa vida. Então não é para que a gente fique calado e guarde somente para si, é para que a gente saia e anuncie aos cautivos, aos oprimidos, que há salvação. Amém? Agradeço a oportunidade.